Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor, ou melhor, a sua consulta com hora marcada. Hoje, pessoal, a gente vai sair um pouquinho do script e ao invés da gente falar a respeito de uma doença ou de uma condição, a gente vai falar sobre um sintoma. Pois é, e a partir deste sintoma, a gente vai entender quais são as doenças e as condições que este sintoma bastante específico e subjetivo costuma indicar. Você já sentiu tontura? E a partir desta sensação, o que passou pela sua cabeça? Será que eu, de repente, estou com problema de pressão? Será que é labirintite? Será que é, de repente, o avançar da idade? Ou será que é apenas cansaço? Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Clica lá e compartilha o link com essa pessoa, pois pra gente informação boa é informação compartilhada. Nós queremos que essa informação chegue até essa pessoa que passou, é claro, pela sua cabeça. Também te convido a você participar dessa consulta. Encaminha pra gente a sua dúvida, o seu relato, pelo 0 operadora 11 3337 5886. E também temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no @Consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. O que você acha que mais dificulta o tratamento da tontura em muitos pacientes? Falta de diagnóstico correto, automedicação ou tentativas caseiras, medo de investigar mais a fundo ou abandono do tratamento por achar que simplesmente vai passar? Clica lá na alternativa, porque, gente, a tontura ela é uma pista que leva, é claro, a várias oportunidades de diagnóstico e as variáveis são a idade, o histórico de saúde e tantos outros sintomas que vêm junto. E, claro, também, se você usa ou não medicamentos, se você está num período onde você não está dormindo muito, até a sua alimentação pode interferir nisso. Então, para a gente entender mais a respeito da tontura, vamos conhecer sobre o profissional que está aqui hoje para compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Flávio Sequef Salem, ele é neurologista e olha só, com 25 anos de dedicação à medicina, Flávio Sequef Salem construiu uma trajetória, gente, marcada por vocação, comprometimento e excelência. Sempre atualizado, ele atua também como professor de médicos, contribuindo para a formação de novos profissionais, de outros profissionais e a constante evolução da prática médica. Reconhecido por sua disponibilidade e atenção aos pacientes, busca diariamente conciliar a intensa rotina de trabalho com a vida em família, mantendo o equilíbrio entre a sua missão profissional e os seus valores pessoais. Um grande desafio, não é, doutor Flávio? Seja muito bem-vindo. Obrigado, até eu estou surpreso com essa descrição. Ah, mentira! Não sabia que eu era desse jeito, mas a gente nunca olha, né? É necessário que alguém de fora olhe a gente para perceber. Eu prefiro não mostrar nada, prefiro passar despercebido. Mentira! Mas esse desafio entre você conciliar a sua missão, a sua vocação, o seu juramento com seus desafios de vida também, sua vida familiar, é bastante complicado, não é, doutor? Encontrar tempo para tudo isso. Extremamente complicado, na verdade. A vida familiar é difícil porque médico não tem hora. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a gente precisa tirar um tempo para passar com a esposa, passar com a família. E eu não tenho filhos, né? Mas a gente tem sobrinhos, né? E a gente sai com eles, viaja com eles e a gente precisa tirar um tempo, e é sempre muito difícil fazer isso, porque a profissão demanda muito. A profissão demanda muito. É um grande desafio. A medicina não é um sacerdócio, como era visto anteriormente, porque a gente, infelizmente, necessita de dinheiro. No entanto, é como se fosse. É como se fosse, porque quando, eu imagino, né, que quando você faz um juramento, que você promete que você vai ajudar as pessoas, salvar vidas, quando uma situação muitas vezes determinante aparece, não tem como você dizer não, não tem como você recusar. De maneira nenhuma. A vocação fala mais alto. Até porque se você se negar, você vai ficar com aquilo pelo resto da vida, seu paciente falecer. E é claro, existem problemas ético-legais envolvidos, então é necessário sempre que você esteja pronto. Se alguma desgraça cair em tua mão.
Exatamente. Doutor, falando agora sobre esse grande desafio, que é o diagnóstico de uma tontura. Quando a gente fala sobre tontura, sentir uma tontura, é tão subjetivo, não é? A tontura, para mim, com certeza, é diferente da tontura para você, e por isso que a gente lançou um desafio. A gente pediu para os nossos seguidores nas nossas redes sociais compartilharem com a gente o que eles entendem por tontura. Né? Quando passa, sentiu uma tontura. O que é tontura para você? É teto preto? É a sensação de ver tudo girando? É o medo, por exemplo, de você, de repente, desmaiar? Enfim, e aí, através das respostas que a gente coletou no nosso Instagram, a gente formou uma nuvem de palavras, uma nuvem de ideias acerca desse assunto, que eu imagino que caminha bastante a sua entrevista com o seu paciente por esse estágio. Então, com isso, a gente formou a nossa nuvem de palavras e eu gostaria que você analisasse esses conceitos para trazer o seu conhecimento para a gente. Nuvem de palavras na nossa tela. Então, a gente tem aí o desequilíbrio. Quanto maior, mais intensa, mais forte aparece a palavra escrita, mais pessoas compartilham desse mesmo pensamento, dessa mesma sensação. Então, temos aí náusea, fraqueza, enjoo, perda de equilíbrio ali embaixo, um corpo mole, vertigem, sensação de desmaio. Quando alguém chega com esse relato no seu consultório, qual é o desafio para entender o que é essa sensação de tontura, doutor? Bem, tontura é um termo amplo. Em inglês, tontura se chama dizziness. Na literatura inglesa, nos livros que a gente lê, até os próprios médicos americanos acusam a dificuldade de saber exatamente o que o paciente sente. Porque o paciente fala que ele se sente dizzy, tonto. E o que é tontura? Tontura é uma sensação de mal-estar localizado na cabeça, muitas vezes inespecífica. Quando você fala de tontura, você fala de 3 tipos básicos de tontura. Você fala da tontura rotatória, aquela tontura que roda, e a gente pode estar ali em cima, né, cabeça girando sem parar. Inclusive, um pouco grossa, indicando que muita gente falou isso. Exatamente. A tontura pode ser, então, girar, rodar. A gente usa frases alegóricas, como se você estivesse dentro de um redemoinho. A tontura pode ser como se fosse algo oscilando, como se você estivesse dentro de um barco no convés em pé. Alguns pacientes não conseguem perceber porque nunca estiveram no barco. Então, eu já falo logo, imagina como se você tivesse... Você já pisou na cozinha de noite sem saber o que tem no chão? Mais ou menos isso. Olha, é uma tontura oscilatória, como se você estivesse assim, aqui. Ali você tem perda de equilíbrio e parece que o chão está se mexendo. E a famosa tontura do tipo cabeça vazia, que vem associada com corpo mole, vem associada com suor frio, vem associada com fraqueza e uma sensação de queda, que às vezes está relacionada a medicações, hipotensão, queda de pressão ou idade, ou levantar bruscamente da cama. A tontura também ela pode ser objetiva ou subjetiva. Tontura objetiva é aquela que eu vejo as coisas balançarem. Parece que o teto está vindo em cima de mim. Ou parece que o chão está vindo para cima de mim. Ou está tudo rodando e a minha sensação de cair é iminente. Ou pode ser subjetiva. As coisas estão rodando, estão balançando, mas eu não vejo nada rodando ou balançando. Quem está rodando ou balançando sou eu. Então, isso é bastante importante, porque uma tontura objetiva fala a favor de um transtorno labiríntico, quer seja periférico ou central. Enquanto que uma tontura subjetiva amplia o leque para outras possibilidades. Olha que bacana, gente. Vocês perceberam que a descrição de como a pessoa percebe a tontura é essencial para a definição de um caminho diagnóstico. O médico que pergunta, o senhor sente tontura e acabou a anamnese por aí, ele nunca vai saber o diagnóstico, porque o paciente ele não consegue definir com palavras o que ele sente. Então, você tem que ir atrás, você tem que ir perguntando. E a gente só tem que ter muito cuidado para não direcionar o paciente para aquilo que a gente acha que é. Então, o ideal é que você faça perguntas abertas. Como é essa tontura? Como é que você sente? Ela roda, balança, é como se fosse desmaiar. As coisas se mexem ou o senhor se mexe? E aí o paciente ele vai
esmiuçando os sintomas. E aí você vai depois fazer a história clínica, você vai para o exame neurológico e você confirma as coisas. Entendi. Olha só, gente, quanto é importante um profissional que vasculhe, né, que investigue de fato. Como a gente falou desde o início do programa, pessoal, a tontura não é uma doença, e sim um sintoma, que pode estar ligado a diversos outros fatores, e a gente montou uma telinha para o doutor trazer, é claro, o conhecimento dele para a gente. Então, vamos olhar para essas alternativas. Nós temos alterações neurológicas como indicativo para justificar aí o que essa tontura pode indicar. Nós temos problemas no labirinto, distúrbios emocionais, pressão arterial, uso de medicamentos ou desidratação, hipoglicemia. Vamos começar entendendo que alterações neurológicas podem ser essas. Quando a gente fala de alterações neurológicas, a gente fala de lesões do labirinto central, lesão do sistema vestibular central, ou seja, osso para dentro. Então, não é labirinto periférico. Tá. Você não tem acometimento de ossos do labirinto, nem do labirinto periférico clássico, onde fica o ouvido interno. O seu acometimento é tronco cerebral, é cérebro. Então, a tontura central, ela costuma ser uma tontura de início agudo, quando é vascular, um AVC, por exemplo. AVC pode dar bastante tontura, mas as características são muito diferentes das tonturas periféricas. Descreve para a gente que características são essas, só para a gente conseguir entender. Em geral, uma tontura que pode vir com o mundo girando de cabeça para baixo. Tá. Ou uma sensação iminente de morte. Ou como se o paciente ele estivesse dentro de uma câmara rodando imediatamente. Eu estou bem, de repente as coisas começam a girar. Isso pode sugerir um acidente vascular cerebral. E essa AVC. tontura do AVC, ela costuma vir de manhãzinha, por exemplo? Ela pode vir a qualquer horário. A qualquer hora. Só que em pacientes idosos ela pode vir pela manhã. Tá. Quando a tontura vem pela manhã, o paciente vira na cama, o paciente se levanta, faz diagnóstico diferencial com tontura de VPPB, de vertigem paroxística de posicionamento, que é a labirintopatia periférica mais comum no idoso. E aí é necessário que você tire uma boa história e faça o exame neurológico melhor, porque as consequências de um mau diagnóstico são graves. Se você diagnostica um paciente com AVC com VPPB, você está perdendo a chance de tratar. Se você diagnostica um paciente com VPPB com AVC, você está colocando um medo absurdo no paciente e colocando o paciente sob risco de exames desnecessários. Então, são coisas que você precisa fazer, e o exame neurológico ele tem sensibilidade de 100%. Ou seja, o exame neurológico ele consegue te dizer se é periférico ou central. Melhor que uma ressonância. O paciente chega no pronto-socorro querendo uma tomografia, querendo uma ressonância, mas ele não sabe que o exame clínico direcionado, feito por médico competente, ele consegue dar o diagnóstico em 100% das vezes, enquanto que a ressonância pode perder 15% a 20% na fase aguda. Olha só a diferença do exame certo. Então, você não precisa submeter uma tomografia para dizer que o quadro é periférico. Ao mesmo tempo, você necessita de uma ressonância quando você está diante de um possível quadro central. Entendi. VPPB, doutor, que doença é essa que ela é chamada de labirintite dos cristais? VPPB é uma vertigem súbita que acontece com a mudança abrupta de posição da cabeça, geralmente à noite, quando o paciente vira na cama. Muito comum em pacientes idosos, mas também comum em pacientes jovens que se submeteram a viagens, por exemplo, fizeram uma viagem de cruzeiro, ficaram muito tempo no ar, ou subiram montanha, ou fizeram um mergulho e têm alteração de pressão. Ou a pós-trauma, que é a causa mais comum de VPPB depois do idiopático, sem causa conhecida, é trauma. VPPB, dentro do seu ouvido, você tem os cristalzinhos de oxalato de cálcio, carbonato de cálcio, que estão dentro de uma região chamada utrículo. E essas pedras, elas são importantes para sentir a movimentação linear anterior, posterior e para cima e para baixo. Não a movimentação da cabeça, mas a movimentação do corpo, para frente, para trás, para cima e para baixo. Quando você tem uma movimentação de uma dessas pedras, um desses cristais, para dentro do canal semicircular posterior, que é o mais comum, porque está ali do lado, 85% dos casos você tem uma VPPB. VPPB é uma coisa extremamente simples.
é ruim, dá uma tontura assim, incapacitante, o paciente não consegue olhar para cima, o paciente não consegue virar na cama, dá medo, porque pode vir e voltar a qualquer momento. Geralmente a taxa de recorrência é acima de 50% em 6 meses. Em 6 Ocorre meses. mais em pacientes idosos. Mas é um quadro completamente benigno. Assim, nem tudo que é benigno é benigno. A VPPB pode ser benigna porque, por exemplo, não é um AVC. Não vai te deixar incapacitado, em termos. Mas, por exemplo, você pode e prender sua roupa lá no... prender sua roupa no varal, ali na sua laje, levantar a cabeça, ter uma tontura e cair de uma altura de 3, 4, 5 metros. Neste momento você tem um... Aí é complicado. Você episódio. pode estar na frente de uma escada, olhar para cima, dar tontura, você vai cair. Então, é que nem crise epiléptica. Não importa onde você esteja, você tem a crise, você vai cair. Você pode estar diante do fogão aceso, você vai se queimar. Você pode morrer numa crise. Então, a VPPB é a mesma coisa. Por onde caminha o tratamento? Para que essa segurança volte para o paciente? O tratamento caminha pelo diagnóstico, inicialmente, que não é difícil. A gente usa manobras, a mais comum é a Dixie Hall-Pike. Mas você tem outras manobras, dependendo do tipo de VPPB que você tem. Você pode ter VPPB de canal semicircular horizontal, você tem 3 canais semicirculares. Ou, mais raramente, canal semicircular anterior. E aí você vai usar manobras para botar a pedra no lugar. Só que, às vezes, essas pedras, por exemplo, pacientes com osteoporose, apresentam essas pedras, elas se deslocam do utrículo muito facilmente. E aí esses pacientes podem ter VPPB recorrente. Aí é necessário um otorrino especializado, um neurologista, existe neurologista que só faz isso, ou cirurgias para fechar o canal semicircular. Então você tem várias possibilidades de tratamento numa situação refratária. Que é comum, como você mesmo contou, né? Tem 50% de chances de ter um novo episódio, mas existem caminhos, não é, doutor? Sim. Temos aqui uma perguntinha do Durvalino Dias, aqui de São Paulo. Durvalino, seja muito bem-vindo à sua consulta. Boa tarde a todos, me identificando com as explicações do doutor. Eu já tive uma tontura que me fez cair no chão. Tenho 69 anos e fiquei muito preocupado, pois não me machuquei, mas poderia ter sido pior. Como se alertar aos sinais? Existem sinais antes desse evento da tontura? Não. Assim, se a tontura é central, dependendo da evolução da tontura, podem haver sinais. Então, por exemplo, uma tontura causada por um tumor de tronco cerebral, que é muito comum em criança. A criança já apresenta dificuldade para andar, desequilíbrio, ataxia, que é uma incoordenação. Né? Quando você fala ataxia, você já imagina lesão de cerebelo. Né? Lesão de cerebelo pode dar tontura. Mas existe ataxia vestibular, causada por lesão do labirinto periférico. As tonturas causadas por lesão do labirinto periférico são piores, em termos de sintomas, do que as tonturas causadas por lesão do labirinto central. Porque a tontura do labirinto central, ela é intensa por um tempo, e depois ela diminui. Ela é incapacitante, de certo modo. Ela te deixa táxico com desequilíbrio? Sim. Ela pode te dar cefaleia, dor de cabeça, dependendo se o tumor, por exemplo, comprime vias de passagem de líquido na cabeça, de líquor? Sim, pode. Em criança, isso é básico. Criança, tumores cerebrais são a segunda causa mais comum de tumores, depois de leucemia. Né? E geralmente é aqui atrás, geralmente é em fossa posterior. Mas a labirintite, o termo labirintite é um termo errado. A vestibulopatia periférica. Labirintite é quando você tem uma vestibulopatia periférica com perda auditiva e zumbido. Tá? Quando você não tem, você chama de vestibulopatia periférica, e aí você tem uma quantidade enorme de possibilidades. Você tem a mais comum de todas, que é a VPPB, se você pegar tudo. A mais comum no jovem, que é a neurite vestibular, que é uma inflamação do nervo, que simula AVC, mas não é. Existem características clínicas que te dizem que aquele é periférico, tipo no estagmo, o olho fica batendo sempre para o mesmo lado, não importa para onde vai. Já o central não, o olho bate para um lado, bate para o outro, bate para cima, bate para baixo. O periférico não, ele bate sempre para o mesmo lado. Então, você olha que aquilo é periférico. Só que a tontura periférica... você tem outra, você tem a paroxismia, que é quando o paciente tem uma tontura súbita que dura segundos. Você tem o mal de Barqueman,
que quando o paciente, por exemplo, fica num barco durante 7 a 10 dias, e aí eu tive isso quando eu fui para Fernando de Noronha, muito interessante. Fiquei a noite inteira com o teto balançando. E você tem outras causas, como, por exemplo, a deiscência de canal semicircular superior, em que você pode ter tontura com barulhos, e a síndrome de Meniere, em que você pode ter tontura que vem em volta, associado à sensação de ouvido cheio, zumbido e hipoacusia. Essas tonturas costumam ser intensas e jogam o paciente no chão. Mas é tudo periférico. Tudo periférico. Ou seja, não é derrame. Isso é uma labirintopatia periférica. Mas a labirintopatia periférica costuma ser mais intensa do que a central. Só que ela dura menos. Ela dura uma semana e meia, a neurite. A VPPB dura segundos, até 1 minuto no máximo. A paroxismia dura segundos. Meniere dura algumas horas. Mas vem e volta. Então, se o rapaz Durvalino. que mandou a mensagem, qual é o nome dele? Durvalino. Se o Durvalino ele teve essa tontura, ele está vivo e ainda está andando, não foi central, provavelmente. Foi periférico. Agora, é necessário que ele vá atrás, porque isso pode acontecer de novo. Quando eu falei está vivo, é que existem algumas causas de tontura, como derrame, por exemplo, que além da tontura te dão outras coisas. Você fica paralisado de um lado, você para de falar, você tem dificuldade para expressar as coisas, você não consegue andar. E às vezes você pode ter até alguns... Existe uma causa de tontura clássica, que é a síndrome de Wallenberg, que é um derrame bem específico, que acontece bem na parte de trás do bulbo. Eu tive um paciente que ele teve um negócio engraçado, chamado Room Tilt Illusion. Ele era psicólogo. E ele era jogador de basquete. Chamaram ele para jogar. Ele levantou. Na hora que ele levantou, o mundo fez isso. O que estava embaixo ficou para cima, o que estava em frente ficou para baixo. Ele caiu. Demorou um mês para se recuperar, mas se recuperou. Ele fez um Wallenberg, ou seja, ele fez um AVC de bulbo posterior. É rápido, mas é extremamente ruim. Porque você fica com dificuldade para engolir, dificuldade para falar, tem que usar sonda. Sim, é uma causa relativamente benigna de tontura central. Mas é ruim. E, assim, se o Durvalino não teve nada disso, provavelmente foi periférico. Entendi. Olha só o caminho que o doutor passou com uma simples pergunta, gente, com tanto conhecimento que ele compartilhou com a gente. Durvalino, muito obrigada, viu, por trazer para a gente o seu relato e enriquecer tanto o nosso bate-papo. Doutor, e as tonturas que a gente sente por conta da pressão arterial? Perfeito, isso é muito comum em idoso. Aliás, é uma tontura extremamente comum em idoso. Quando o idoso, por exemplo, sente uma tontura associada à queda, que a gente chama de lipotímia. Lipotímia é uma tontura com sensação de desmaio, às vezes o idoso mesmo cai. Quando há perda de consciência, chama-se de síncope. Perda de consciência, teve uma tontura, caiu, perdeu a consciência, teve uns abalos musculares e voltou rapidamente, não é crise epiléptica, é síncope. Isso acontecendo com frequência pode sugerir uma doença do coração, ou uma arritmia cardíaca, ou uma cardiopatia de alguma causa. Idosos têm bastante isso, mas não quer dizer que jovens não tenham. Jovens podem ter arritmia, e estudos têm demonstrado que jovens, cada vez mais na faixa de 15 a 45 anos, têm tido problemas cardiovasculares. Por conta das modificações de hábitos, por conta do não dormir direito jogando à noite, e por conta do prefiro jogar a fazer qualquer atividade física. Então, isso tem feito com que muitos... Pequenos hábitos que podem Os significar hábitos que tanto. são horríveis. Porque no momento em que você se mete na vida digital e esquece a real, se você morrer, acabou. Acabou, não vai ter nem a real nem a digital. A tontura como queda de pressão, como sensação de cabeça vazia, ela pode ocorrer por desidratação, comum em idoso, ou, por exemplo, em situações que levam à desidratação, como, por exemplo, infecções intestinais. A tontura causada por hipoglicemia é muito comum em paciente diabético, especialmente em uso de insulina, diabetes tipo 1, em uso de insulina, ou diabetes tipo 2, em uso de metformina ou Mounjaro, em que o paciente ele não se alimenta da maneira adequada, ou, por exemplo, uma outra possibilidade é o pós-cirurgia bariátrica, um fenômeno chamado dumping,
em que o paciente ele faz quedas abruptas de glicemia por conta de alterações de absorção. A outra causa interessante, arritmia cardíaca e cardiopatias. Outra causa possível, medicações, especialmente beta-bloqueadores, medicações de pressão. Por isso que ninguém pode usar remédio de pressão sem orientação do médico. Benzodiazepínicos. Todo dia à noite eu tomo um Lexotan para dormir. Ou eu tomo 5 gotas de Rivotril. Quem te passou? Ninguém. Minha vizinha usava, eu gostei. Eu achei que poderia me ajudar. Pois é, você está viciado numa medicação que pode te dar problema. O benzodiazepínico ele é uma medicação de uso de curto prazo, não de uso longo prazo. Fora que, há muito tempo atrás, eu dei uma entrevista lá para o Heródoto Barbeiro, há uns 15 anos, em que saiu um estudo sugerindo que benzodiazepínicos aumentavam o risco de Alzheimer. Aparentemente isso é verdade. Mas a gente não sabe se a insônia precede a doença ou se é o uso do benzodiazepínico que causa a doença. É mais provável que seja a insônia precedendo a doença, em cerca de 10 anos. Recebemos aqui uma perguntinha da nossa audiência, da Vilma Ribeiro, da Bahia. Vilma, seja muito bem-vinda à sua consulta. Olá, quando eu faço exercício físico, fico com muitas tonturas e também enjoos. O que eu posso fazer? Bem, há quanto tempo você tem isso? Essa é a primeira pergunta. Sempre que faz exercício físico tem isso? Porque se sempre que faz atividade física tem isso, a primeira coisa que você tem que se preocupar é uma arritmia cardíaca. Você pode ter algum problema cardiovascular que está te causando isso. Outra coisa, a sua idade. Se você tiver acima de 45, 49 anos de idade, pode ser alguma coisa cardíaca. Também pode ser hipoglicemia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é parar a atividade física e procurar imediatamente um clínico geral. Para você fazer eletrocardiograma, eco, Holter, mapa, teste de esteira e, dependendo do seu grau de fatores de risco, hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade, uma tomografia de coronária. É a primeira coisa que você tem que fazer. E, segundo lugar, fazer o que o médico manda. E para você que está gostando aqui da nossa consulta, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais conhecimento a respeito das tonturas. Te espero. Seja bem-vindo mais uma vez, Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, hoje mudamos um pouco o nosso roteiro e ao invés da gente falar de uma doença específica, estamos falando a respeito de um sintoma, tontura. Você já sentiu tontura? E o que isso te levou a pensar? De repente você ficou com medo, inseguro, pensando, nossa, a qualquer momento eu posso desmaiar. Será que eu tenho problema de pressão, labirintite, problema cardiovascular, enfim. Hoje nós estamos tentando entender e desvendar por onde caminha o diagnóstico da tontura. O que a tontura traz para a gente como indicação e quais são os exames que são de fato reveladores, qual é a conduta de um bom profissional para trazer para a gente, é claro, o diagnóstico que a gente precisa. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e é interessante, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Clica lá e já compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar a quem precisa da nossa informação. Também te convido a você participar da sua consulta. Traz para a gente seu relato, a sua dúvida, pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos, pessoal, a nossa clássica enquete em seus minutos finais, acontecendo lá no Instagram, no @consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Olha só, o que você acha que mais dificulta o tratamento da tontura em muitos pacientes? Será que é a falta de um diagnóstico correto? Será que é automedicação ou tentativas caseiras? Vou tomar um negocinho que o fulano tomou e que vai resolver minha vida? Medo de investigar mais a fundo ou o abandono do tratamento por achar que vai passar? Vai passar, não vai voltar, eu não preciso de nada, eu estou bem, eu estou ótimo. Clica lá na alternativa que nós iremos trazer o conhecimento que a gente precisa, combinado? Para você que chegou agora, o bate-papo está acontecendo, pessoal, com o Flávio Sequef Salem. Ele é neurologista, está aqui compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Mais uma vez, doutor, obrigado por estar aqui no Consulta ao Doutor. Eu agradeço. E a gente estava batendo um papo para entender por onde caminha a tontura, né? Quais são os indicativos que ela pode trazer, se é com relação ao uso de medicamentos que você estava comentando, sobre quais são os medicamentos que podem gerar na gente. E aí, quando
é de fato um medicamento, doutor? Porque existe esse caminho, né? Quando não é automedicação. O médico prescreve o remédio e também parte a responsabilidade do paciente dizer como ele está se sentindo, o que ele tem sentido como reação adversa, efeito colateral ou o que for. Então, esse caminho é necessário. Qualquer sintoma que a gente sinta, como, por exemplo, tontura, náusea, etc., é importante que a gente volte ao médico para que ele entenda se é uma reação do nosso corpo, se é um ajuste de dose, correto? Isso varia muito, se a medicina é particular ou pública. A medicina pública, o paciente não tem essa possibilidade. Porque, afinal de contas, a agenda está lotada e a próxima consulta daqui a 6 meses. Então, se de repente o paciente ele tem uma sensação, um efeito colateral, o que ele faz? Qual o caminho? Ele para. Exato. Ele para o remédio. Não senti mal, o médico só vai estar lá disponível daqui a 6 meses de novo. Daqui a 6 meses eu vejo. Agora, o médico particular que aceita trabalhar com medicina privada, e quando eu falo medicina privada, eu não falo medicina de plano de saúde. Porque a medicina de plano de saúde é medicina suplementar. A medicina de plano de saúde depende muito de onde o colega está atendendo. Se for em ambulatórios ou consultórios de alto padrão, legal. Se for em consultórios de periferia, aí eu não sei se o colega vai querer, que é absolutamente obrigação do colega, do médico, determinar se aquela medicação é segura para o paciente. Ora, se me chega uma paciente no consultório e eu prescrevo uma medicação sem entender os antecedentes do paciente, eu estou cometendo o erro de negligência. E provavelmente imperícia. Então, eu necessito tirar a história completa, saber quais são os problemas que o paciente sente, sabendo quando a tontura começou e o que pode ter desencadeado, e às vezes pode ser alguma coisa que o paciente usou. Resolvi tomar um remédio para dormir, que eu estava com insônia, a tontura começou exatamente no dia seguinte. Tem bastante relação temporal. O médico, tudo bem que o paciente é responsável por dizer o que sente, mas o paciente vai dizer com responsabilidade ou sem responsabilidade, porque ele que está sentindo. O paciente que não fala não está interessado em se tratar. Ou é um paciente que tem algum tipo de problema. De repente, pacientes que têm algum déficit e necessitam ser supervisionados. Aí, quem supervisiona tem que perceber. Começou a andar um pouquinho torto, sabe? Estava andando, começou a cair, nunca caiu, teve uma queda ontem, depois que o doutor entrou com aquele remédio. Então, é necessário que o médico entenda qual é o problema do paciente para entrar com a medicação correta. Doutor, vamos falar agora um pouquinho sobre as tonturas de distúrbios emocionais. Essas são frequentes também. Queria que você explicasse, porque imagino que o desafio para esse diagnóstico é o mais enorme. difícil. É o mais difícil. Antigamente chamada de vertigem fóbica, hoje chamada de tontura postural perceptual. Nome mais bonito. Essa tontura postural perceptual é uma tontura em que não há doença de lugar nenhum, orgânico. O labirinto do paciente está completamente normal, o cérebro está completamente normal, mas o paciente tem tontura em determinadas situações. Quando desce escada, quando está no meio de multidão, quando vai falar em público, quando está em espaço aberto, quando está ansioso. Então, é uma tontura relacionada a um quadro funcional. Quando a gente fala funcional, antigamente chamado de psicogênico, termo muito feio. O psicogênico veio para substituir um outro termo que era utilizado no século XIX, chamado histérico. O pessoal chamava de histérico. Existe o transtorno de histeria, que é uma neurose, mas não é isso. O histérico que o Charcot, o Jean-Martin Charcot, o pai da neurologia, costumava falar, virou psicogênico, só que o psicogênico, alguns pacientes acabam acreditando que o problema são eles que estão criando. E aí cria um atrito com o médico. Quer dizer que o senhor acha que eu que estou criando o sintoma. E nós temos muitos problemas funcionais psicogênicos. Nós temos tremor, mioclonias, parkinsonismo, distonia, dor de cabeça, crise epiléptica e tontura funcional. Os transtornos funcionais respondem por cerca de 15% a 20% dos transtornos neurológicos no consultório neurológico de especialidades. Então, como é que você diagnostica isso? Em primeiro lugar, falta de consistência. A tontura não acontece nas situações em que ela deveria acontecer.
Você faz o exame neurológico é completamente normal. E o cara está referindo tontura. Você resolve fazer uma ressonância e não tem absolutamente nada. Você pesquisa o cara de ponta cabeça e nada. E isso é péssimo, porque a quantidade de exames que você faz acaba sugerindo ao paciente que ele realmente tem um problema. E isso alimenta a situação. O transtorno funcional, ele é um transtorno, como o próprio nome fala. Ele não é criado pelo paciente. Transtornos criados pelo paciente têm nome, em inglês chamado malingering, que é quando o paciente faz de maneira premeditada para conseguir alguma coisa. Em inglês, malingering, já começa com mal, que é o erro, ou seja, o paciente produz um sintoma. Isso pode ser para conseguir, por exemplo, um afastamento, para conseguir um laudo, ou porque é doente. Existe uma síndrome chamada síndrome de Munchausen, em referência ao famoso barão de Munchausen, que teria existido na guerra austro-turca no século XVIII. Tem até um filme dele, As Aventuras do Barão de Munchausen, que era um mentiroso quanto mais. Não que o paciente minta, mas o paciente chega referindo tontura e ele acredita naquilo. Mas ele não tem nada. Olha só. O quadro é psiquiátrico. É um transtorno de personalidade. A tontura funcional é muito comum em idoso, mas pode ser comum em jovens. Geralmente jovens que têm ou não têm um transtorno psiquiátrico. Esse é o grande problema dos quadros funcionais. Nem todo mundo tem história de problema emocional. Às vezes o cara não tem nada. Mas Às vezes é muito só comum. uma situação. Hã? Às vezes é só uma situação que Às pode vezes o cara servir criou como aquilo de gatilho. maneira... Na verdade, aquilo é um problema de rede. Tá. Vários estudos têm demonstrado que os transtornos funcionais, você não tem uma lesão em lugar nenhum. Você tem uma alteração de uma rede neuronal que serve determinada função. Essa alteração de rede que serve determinada função cria aquele problema independente da vontade do paciente. Eu peguei uma paciente com tremor. Tremor funcional. Ela fazia o tremor bonitinho. Aí eu pedi para ela fazer o tremor aqui e de repente as duas mãos estavam exatamente na mesma frequência. Eu conseguia distrair ela e o tremor sumir. Primeira coisa que você faz uma paciente dessa, seu tremor não é verdadeiro. Se você falar, ai meu Deus, tremor, pronto, o paciente já fica nervoso, o tremor piora. Primeira coisa que você tem que falar é, olha, nós investigamos, não encontramos nada. Ela tinha tido um herpes zoster e ela ficou com o quadro, mas a ressonância completamente limpa. Não tinha nada. Nem no líquor tinha nada. Não tinha quadro inflamatório em lugar nenhum. A gente tratou o herpes zoster. O herpes zoster se trata. No entanto, o tremor era funcional. O tremor foi criado sem querer por ela. Olha, gente, E como aí, que é a nossa primeira cabeça, não é, doutor? A primeira coisa é falar, tremor não é verdadeiro. Na hora que eu falei o tremor não é verdadeiro, no segundo dia o tremor tinha sumido. Se você alimenta o tremor, ou às vezes o parente faz reforço positivo. Ó, doutor, tá vendo? Tá tremendo de novo. O parente tem que ser orientado. O tremor não é verdadeiro. Se você continuar a alimentar, isso vai piorar. Porque transtornos funcionais podem levar a outros transtornos, inclusive a suicídio. Como já vi. Sério? Então, você tem que ter muito cuidado. Transtorno funcional tem que ser tratado por um neurologista especializado, não sou eu. Ou por um psiquiatra que entenda de transtorno somatoforme. Porque isso está na cabeça, mas não tem lesão em lugar nenhum. Então, isso é tratado como um quadro psíquico. Olha só, gente, que interessante isso. E, doutor, e a tontura associada à enxaqueca? Existe a vertigem migranosa. Eu estou com 2 pacientes com isso. Existe a vertigem migranosa, é um quadro clínico raro, em que a tontura é uma aura. A tontura acontece antes ou durante a dor. E, geralmente, a tontura ela pode durar 60 minutos, até mais tempo. As auras, assim, pode durar, às vezes, até 48 horas. E a tontura geralmente é rotatória e vem com náusea, vômito, luz e barulho incomodando. Ou seja, exatamente igual a uma migrânia, termo atualmente usado para enxaqueca. E você necessita saber disso, você necessita, em primeiro lugar, saber quem veio primeiro, a tontura ou a dor de cabeça. Em geral, a dor de cabeça vem primeiro. Em criança, você tem o que a gente chama, tecnicamente, de vertigem paroxística benigna da infância. São quadros de tontura que vêm subitamente associado à enxaqueca infantil.
E leva a náusea. Tudo. Leva náusea, vômito, luz, barulho incomoda. E você trata e melhora. Você faz o tratamento apropriado e melhora. A tontura, existe também um tipo de enxaqueca chamada migrânia com aura de tronco cerebral, antigamente chamada migrânia basilar, que o paciente pode ter tontura e inclusive entrar em coma. Olha. Durante algumas horas. Como eu já tive 2 pacientes com rebaixamento de consciência, você faz ressonância e não encontra nada. Aí o cara de repente acorda, aí você faz o diagnóstico de migrânia com aura de tronco cerebral. Em geral, o tratamento é com remédio, não existe tratamento sem remédio para esse tipo de coisa. Se a tontura for, se a migrânia for crônica, acima de 18 anos de idade, você pode fazer toxina botulínica. Mas em geral é remédio. Quando que um quadro de tontura exige que você vá para o pronto-socorro? Quando ele é muito intenso. Novo ou velho. Quando ele é muito intenso. Quando o paciente está com a tontura mais de... Eu não posso dar tempo, porque às vezes uma tontura de 10 minutos já é extremamente excruciante. Então, o paciente sente uma tontura intensa, que nunca sentiu na vida. Ou o paciente tem uma tontura que já sentiu, ele sabe o que é, já foi orientado, já passou por médico, mas aquela está diferente das outras, eu acho melhor ir no pronto-socorro. Entendi. E aí, por exemplo, uma tontura, ela é tratada no sintoma ou na causa? Nos dois. Ou você pode ser... Nos dois. Em primeiro lugar, você resolve o sintoma. A fase aguda é tirar o sintoma do paciente. A segunda é evitar que o sintoma volte. Se for central, se for um AVC, trata o AVC. Se for um tumor, aí não sei, depende. Se for esclerose múltipla, que pode dar tontura, trata-se a esclerose múltipla, mas você trata o sintoma. E cada sintoma é tratado de uma maneira dependendo da causa. Perfeito. Existem caminhos para isso e o melhor jeito é você fazer o diagnóstico preciso e aí então isso vai ser definido. Existem casos, não é, doutor, que demanda outros especialistas junto Existem. no tratamento. Geralmente, quando você tem uma tontura periférica, o otorrino te ajuda. Não vou desmerecer os otorrinos, a gente vê bastante tontura periférica, mas às vezes a gente precisa da ajuda deles. Quando você tem uma tontura do tipo periférica, aliás, uma tontura metabólica, por exemplo, causada por hipotensão, hiponatremia, medicação, qualquer coisa dessas, ou uma tontura com sensação de cabeça vazia, ou risco de desmaio em paciente idoso, a solicitação de avaliação por um clínico é sempre necessária. Então, eu não trato hiponatremia, por exemplo. Se o paciente tiver um hipotireoidismo, eu começo o Puran e mando para o endócrino. Se ele faz um hiper, começa o Tapazol e mando para o endócrino. Se ele tem diabetes, eu não trato diabetes. Hoje em dia o tratamento de diabetes é extremamente complexo. Então, cada um no seu quadrado, eu mando para o endócrino. Perfeito. É um caminho aí que precisa ser feito a fim de descobrir qual que é a causa, de fato, que está por trás daquela tontura. Em geral, o paciente público, ele vai no clínico geral. Porque para conseguir um neurologista, ele tem que passar pelo clínico geral do posto. Que só com encaminhamento. Sim. O paciente particular já vem direto para a gente. Ou ele vem para mim, ou ele vem para o clínico, ou ele vem para o geriatra, se for idoso, ou ele vai para o otorrino. Se ele vier para mim, vai ser bem atendido. Se ele for para o otorrino, depende do otorrino, vai ser bem atendido. O geriatra também, etc. O que importa é que o colega faça uma história clínica, um exame neurológico. E se não souber, encaminhe para o especialista correto. Perfeito. Entender esse caminho, gente, é importantíssimo. Porque muitas vezes a gente passa pela situação e não sabe nem a quem procurar, a quem recorrer. Por isso que essa orientação do doutor é de extrema importância. E, doutor, existem várias mudanças que muitas vezes são necessárias a fim de evitar as crises, certo? E isso envolve alimentação, principalmente. Queria entender por onde caminha essa alimentação. Pode parecer óbvio, mas imagino que existam alimentos, por exemplo, que tenham um potencial maior de startar crises e outros que não. As tonturas centrais, ocasionalmente, elas não têm relação com alimentos, têm relação com postura, por exemplo. Agora, as tonturas periféricas, sim. As tonturas periféricas, elas são muito dependentes do que o paciente come, ou do que o paciente faz, ou da posição que o paciente assume. Um exemplo clássico é a síndrome de Meniere, em que alimentos ricos em água ou ricos em sal podem desencadear crise. O tratamento da síndrome de Meniere é basicamente mudança de estilo de vida, com diminuição importante do sal da dieta. Agora, tontura periférica do tipo neurite vestibular,
Quem tem uma neurite vestibular, uma neuronite, uma lesão do nervo ou do gânglio, por qualquer causa, viral ou não, depois que acaba a fase aguda, que é excruciante, depois que acaba a fase aguda, vai ficar com déficit. Quando virar para aquele lado, vai ter uma tontura. Como é que ele evita isso? Em primeiro lugar, lembrar que não pode fazer viradas abruptas. Ir no fono para fazer reabilitação vestibular. O paciente, às vezes, eu vou no fono para quê? Para muita coisa. Reabilitação vestibular é necessário para que o cérebro possa compensar a falta que o labirinto está fazendo. Em segundo lugar, evitar certos alimentos. Quais? Doce, chocolate, gordura, café. Extremamente importante, cafeína causa tontura. Embutidos e, às vezes, dependendo se o paciente tem intolerância à lactose ou não, laticínios, leite, né? Ou outras coisas dessas. O importante é que o paciente faça uma dieta equilibrada, uma dieta com pouco sal, uma dieta com pouco açúcar. Mas vou deixar de comer o que eu gosto. Bem, se você gosta de mata, é melhor. Esse é um pensamento eu gosto de extremamente refrigerante. necessário. Minha sogra adora refrigerante. Eu gosto de refrigerante. Vai ter que diminuir, cara. Energético. Energético também. Inclusive, alguns estudos estão demonstrando que certos energéticos são potencialmente danosos. Na verdade, energéticos tomados em grande quantidade podem produzir desde arritmia cardíaca até infarto agudo do miocárdio. Olha só, gente. E quantas pessoas você não conhece que estão no seu convívio, que fazem uso de energéticos de forma, assim, indiscriminada? Várias pessoas ficam tomando Red Bull aí, adoidado. Não é o único, mas é o primeiro que vem à cabeça. Exato, exatamente. E tantos outros. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então, vamos lá. O que você acha que mais dificulta o tratamento da tontura em muitos pacientes? Essa foi a pergunta que a gente colocou nas redes sociais, no nosso Instagram. E a alternativa mais votada, medo de investigar mais a fundo. Na sequência, 30%, abandono do tratamento por achar que vai passar, 24% automedicação ou tentativas caseiras e 6% a falta de um diagnóstico correto. Esse medo de investigar mais a fundo, doutor, eu acho que todo mundo... Oi? Volta. Voltamos. Vamos voltar à enquete. Volta à enquete. Que o doutor vai avaliar, trazer o olhar interessantíssimo. dele. Isso aqui é o paciente falando. O paciente tem medo de investigar mais a fundo porque acha que vai descobrir um tumor. Ou abandono do tratamento porque vai passar. Isso é clássico. Automedicação, mais clássico ainda. Agora, incrível que só 6% demonstram falta de diagnóstico correto. Se você fizer essa mesma enquete com médicos, vai ser o inverso. Vai ser o inverso? Falta de diagnóstico correto lá em cima. Ou seja, não diagnosticou corretamente e não sabe o que está acontecendo. Consequentemente, tem muito médico que se baseia, tontura, vou fazer uma tomografia. A tomografia veio normal. Tontura não é nada, pode ir embora. O cara faz uma AVC em casa. Sendo que a tomografia não te ajuda em nada, porque ela não vê nem 50% das lesões de tronco cerebral. E não serve para ver ouvido interno. Então, é falta de diagnóstico correto. É o principal entre os médicos. O que você tem que fazer? Aprender a diagnosticar a tontura. Aprender a diagnosticar, no começo daí da explanação sobre mim, falou que eu ensino médico. Sim, a gente tem cursos e mais cursos sobre isso. Sobre tontura, sobre dor de cabeça, etc. Ensino a você a fazer o diagnóstico. Não tenho medo de concorrência. Eu quero melhorar a vida do povo. Agora, quem é bom não tem medo de concorrência. Agora foi arrogante, mas também tudo bem. Agora, o médico, ele vai chegar para você e falar: o doutor fez tal manobra? O doutor fez isso? O doutor fez aquilo? O doutor pesquisou... Não fez nada disso. Então, é falta de diagnóstico correto. Se você... É engraçado que foi só 6%, porque o paciente não tem conhecimento disso. Para você ver como o paciente, ele não entende o que está acontecendo no pronto-socorro. Para ele, o pronto-socorro vai ajudar. Se o médico não sabe, é porque ele provavelmente tem alguma coisa mais grave ou mais séria, mas se esquece da possibilidade de que não foi feito o exame clínico completo, o básico. O cara vai direto para a tomografia, tem nada, vai embora, às vezes o pronto-socorro está lotado, às vezes a culpa não é do colega, mas se aparece uma tontura, o cara tem que acender aquele, a tontura numa senhora de 85 anos de idade, primeira tontura, nunca teve na vida. Cara, vai deixar a mulher morrer em casa? Não vai, né?
tem que saber o que está acontecendo. Então, o paciente tem o pensamento do paciente é o que ele percebe. Ou seja, eu não quero investigar porque eu acho que eu vou ter um tumor. Ah, não vou fazer ressonância. Não vou fazer ressonância. Tem medo? Não, não tenho medo, mas eu tenho medo de achar um tumor. Mas e se achar? E aí? Não é melhor achar agora? Exatamente. Do que deixar para descobrir quando estiver morrendo? Aí o paciente às vezes até concorda. E o outro é justamente achar que vai passar. Isso é clássico. O paciente fala para mim, doutor, eu não vim antes que eu achei que fosse passar. Eu achei que fosse melhorar, Mas se você quantas vezes já não tive na vida. Eu sugiro a vocês fazerem essa enquete com os médicos. Olha que Exatamente interessante. Porque provavelmente será o contrário. Doutor, gostaria demais de agradecer sua participação aqui com a gente. Isso, Muito obrigada agradeço. por compartilhar tanto conhecimento. Sempre incrível a sua presença aqui. Muito obrigado. A gente que agradece. Espero que você, do outro lado da telinha, repense quando sentir uma tontura sobre a importância de buscar, de fato, o diagnóstico correto para iniciar o tratamento o quanto antes. Muito obrigada pela companhia, tenha uma excelente tarde e a gente continua, é claro, se encontrando de segunda a sexta-feira nesse mesmo horário. Para você que gostou, que quer entender mais a respeito desse tema, desse universo do neurologista, eu aproveito, é claro, para te deixar os contatos, pessoal, do Flávio Sequef Salem, neurologista. Ele é especialista em doenças de Parkinson, tremores, demências, dores de cabeça. Ele é doutor em ciências pela FMU-SP, médico também... USP. Isso. Médico também do HC, FMU-SP, do Hospital das Clínicas, na verdade. Eu estou voltando para lá. Boa! Tanta referência, gente, um médico extremamente renomado. E deixa à sua disposição o Instagram, @neuroinformação, e também o WhatsApp 90 operadora 11, não é? 96313-6006, e também o telefone do consultório 0 operadora 11 5083 8222. Tenha uma excelente tarde. Lembrar que a gente não atende plano de saúde, mas eu garanto que a consulta vale a pena. Maravilhoso. Tenha uma excelente tarde. Muito obrigada pela companhia. E a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas, de segunda a sexta-feira. Até mais.